Ansiedade e depressão. Nesse vídeo irei falar sobre essas duas patologias psiquiátricas, duas disfunções cerebrais com uma visão mais ampliada, com a visão do paradigma consciencial, com a visão cosmovisiológica. Muita gente não sabe, mas existe sim o corpo energético, o energossoma. Eu fico com uma pena danada, até relatei no debate que eu fiz com os camaradas lá, dia 14 de dezembro, das pessoas que são ansiosas e não sabem que possuem energias conscienciais, não sabem que é possível você equilibrar suas próprias energias conscienciais por meio dos estados vibracionais. Aí a pessoa acaba sendo convencida que ela só tem um corpo físico. Na verdade, ela só acha que tem um corpo físico, o soma, que é rústico e tem essa disfunção cerebral, né? Porque ela passou por alguma dificuldade, ela tem algum trauma nessa vida e certas vezes as pessoas já ressomam, renascem, reencarnam com retrotraumas guardados na holomemória que fazem parte do paracérebro dela. Então essa questão da ansiedade e depressão tem relação com o paracérebro também, não é uma coisa só do cérebro físico como muitos psiquiatras convencionais acham, né, no achismo monovisiológico sem total cosmovisão. Eles estão na monovisão deles ali, eles acham que quem fala, quem relata sobre essas questões aí, além do corpo físico, são coisas místicas e fantasiosas, mas não, hoje em dia já está tudo aí para as pessoas aprenderem a respeito do paradigma consciencial. Por que eu estou falando desse assunto? Primeiramente porque estamos numa pandemia e isso está muito em voga, né? Isso está muito atual. A pessoa ficar ansiosa e depois ficar depressiva por não saber lidar com a ansiedade. A ansiedade é natural, tem um nível de ansiedade que a pessoa precisa ter para encarar a vida, né? A questão de lutar e fugir lá dos primórdios, lá do cérebro ainda, quando o cérebro era mais primitivo. Tem total relação com o sistema límbico, ansiedade e depressão. Então, a pessoa que acaba herdando, no meu caso, né, geneticamente, algumas questões genéticas do DNA mesmo, predisposições para desenvolver o ansiosismo, a ansiedade. Quando ela não domina as energias, e até ectoplasta, o que significa ectoplasta? É a pessoa que tem mais potencialização energética. Então, quando ela tem essa característica, muita gente tem e não sabe que tem, aquilo fica potencializado. A ansiedade dela ficará potencializada, a depressão, a melancolia intrafísica dela ficará mais potencializada ainda. Então vale a pena as pessoas analisarem que é possível ter um tratamento integralizado, né? É o que a Conscienciologia acaba mostrando, que nós somos consciências integrais, não apenas almas, espíritos que possuímos apenas um corpo físico. Nós somos consciências mais complexas, integrais, que possuímos 4 corpos de manifestação. E quando a pessoa tem essa conscientização, né, que ela mesma poderá criar energias negativas com ela mesma, com os pensamentos negativos que ela acaba criando na cabeça, ela tende a ficar mais autorreflexiva, ela se auto-pesquisa, ela acaba se autoconhecendo mais. Ela não fica dentro da robotização existencial como muita gente fica e tomando apenas o medicamento que fará sentido no corpo físico, né? Que fará efeito. É claro que o corpo físico é importantíssimo também. Eu não estou descartando que algumas pessoas precisam ser medicadas para alterar a química cerebral. Mas eu estou falando aqui no ponto de vista consciencial. Muitas vezes não é remédio que irá curar a pessoa. Aquilo lhe dará um start, né? Para o organismo dela começar a se manifestar ali, a bioquímica cerebral começar a se reequilibrar. Mas o que fará ela se curar mesmo, o processo autocurativo, é ela melhorar seus pensamentos, sentimentos e energia, melhorar a capacidade de se autoconhecer, mergulhar na autopesquisa mesmo. A pessoa não precisa ter medo de se autopesquisar. Muita gente tem autopesquisofobia e fica aí seguindo correntes doentias, né? Correntes da medicina convencional, correntes religiosas, querendo tratar esse processo de ansiedade e depressão. Não é por aí. E a pessoa que fica ansiosa por não saber também dominar suas energias, pelos problemas do dia a dia, pelas problemáticas que todos nós temos. Por que nós temos problemas? Porque nós somos complexos demais. Temos DNA, que é a genética dos nossos pais, tem a questão
que você viveu nesse meio ambiente, os traumas dessa vida, tem as questões de retrovidas, ou seja, tem a paragenética e tem a genética, que é o DNA, e o para-DNA, que é recorrente da paragenética. Eu ainda farei um vídeo sobre DNA e para-DNA para as pessoas entenderem. Então, cada pessoa é muito única, cada pessoa é muito original. Por mais que ela não assuma essa originalidade, a pessoa tem que ter noção disso, que ela está aqui fazendo parte de uma singularidade consciencial, que ela acabou trazendo muitas memórias de retrovidas dentro da sua aula, memória paracerebral. Você está lá com o seu paracérebro perto do cérebro físico. Toda pessoa que ressomou, que reencarnou, que renasceu tem isso. Não adianta fugir disso, não adianta achar que isso é fantasia, porque existe. Basta a pessoa começar a ter experiências parapsíquicas, sair do corpo lucidamente, sair desse corpo físico lucidamente, assim como algumas pessoas saem na experiência de quase morte, elas entendem que não é apenas um corpo físico. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, ela acaba relevando, não carregando nas tintas na negatividade, quando ela está passando por um problema mais difícil aqui na intrafiscalidade. Ela começa a trabalhar a favor dela, porque na maioria das vezes, se você observar, a pessoa depressiva ela é mais egocêntrica, ela é mais preocupada com o egão dela. Aí alguém contrariou o egão dela, ela acaba se fechando por cosmos, né? Fazendo o processo de auto-fechadismo intraconsciencial. Então, quando a pessoa começa a trabalhar com as energias dela, ela fica mais solidária, ela fica mais policármica, ela não fica presa no próprio egão, no ego karma. Por exemplo, quando eu comecei a conhecer o paradigma consciencial, fui analisando, fui percebendo a importância de ajudar os outros por meio do meu conhecimento, né? Pela tarefa do esclarecimento, que eu acabei adquirindo aí durante alguns anos, assistindo as tertúlias mediadas principalmente pelo professor Valdo. Eu acabei adquirindo um cabedal, né? Um certo conhecimento que pouquíssimas pessoas têm. E ao invés de guardar isso para mim achando que eu sou maioral, não. Comecei a distribuir isso gratuitamente pela internet. Então, rendeu frutos, está rendendo frutos. Então, esse é um processo policármico, que você abre para o polikarma. Você não fica só no seu ego karma, e muita gente fica também presa no grupo karma. A familhinha ali só faz coisas para a família, não quer saber de ninguém, só quer saber fazer coisas para a família. E outras ficam totalmente presas no ego karma. Quando a pessoa fica depressiva, ela fica presa dentro de si, se intoxicando com as energias negativas dela, por meio dos pensamentos, sentimentos e energias ruins. Então, quase ninguém fala nisso. Então, tem um vídeo que eu acabei recortando, falando sobre isso, sobre a depressão no ponto de vista do paradigma consciencial. A depressão, a melancolia intrafísica, a melim, é muitas vezes proporcionada pela infantilidade, pela imaturidade, pelo egoísmo, pelo egocentrismo da pessoa. Ah, mas tem pessoas que são mais predispostas, tudo bem. Mas você analisando o jeitão da pessoa, ela quer que as coisas acontecem do jeito dela. Ela não importa com os outros, ela não está nem aí. Pode analisar toda pessoa depressiva, ela tem um percentual de egoísmo altíssimo. Por isso que elas precisam se autoconhecer, né? Elas precisam praticar a autopesquisa. Por isso que muitas procuram terapeutas que são até terapeutas válidos. Eu não estou falando aqui que não tem que procurar psicologia convencional, que não tem que procurar medicina convencional, mas o X da questão, o âmago da questão, para resolver mesmo, na essência paracerebral lá, na essência da consciência, a pessoa tem que entender que ela não é só um corpo físico, como muita gente ainda pensa, infelizmente. As pessoas ainda não entendem que são mais do que um corpo físico, que é o soma, que eu estou rústico aqui falando, movimentando minha boca, utilizando meu cérebro físico. Tem o paracérebro, que é o mais importante, que está fazendo entrosamento com o meu cérebro físico nesse momento para acabar desenvolvendo esse trabalho que eu estou falando aqui de tarefa do esclarecimento. É um trabalho tarístico raríssimo, ou seja, estou utilizando o meu conhecimento dentro do paradigma consciencial para esclarecer pessoas que querem entender que nós não somos apenas um corpo físico, nós possuímos 4 corpos de manifestação. Mais uma vez, o soma, que é esse soma rústico, corpo físico, o energossoma, que é o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo emocional, que muita gente ansiosa e depressiva fica com esse corpo emocional alteradinho, bem estrambelhado, e o principal, que é o corpo mental, que eu já tenho agido prioritariamente, mental somaticamente, há alguns anos aqui no Intrafísico. Espero que vocês curtam e até a próxima quarta-feira, pessoal. Valeu!